Portal AgroLink está agora com a consultora da Agrifato, Lídia Pimentel, e ela falou durante a sua palestra na Bifiesp sobre custos de produção e evolução das margens. O que se pode esperar? Os nossos usuários terão acesso a esse momento. O que se esperar? Tudo bem, Lídia? Tudo bem, tudo certo. Gostaria que tu falasse o que tu abordou durante a tua palestra. Bom, primeiramente a gente partiu de onde surgem os grandes desafios, né, que são o estreitamento da margem frente aos custos crescentes, a restrição dos recursos naturais e o aumento da população em um cenário macroeconômico que trazem uma pressão natural para os custos de produção. E posteriormente eu trouxe também um cenário de curto prazo, que mostra que nós estamos em uma situação política e econômica bastante complicada, que trazem também uma pressão inflacionária, que não atinge só o varejo, o consumidor final, mas também o produtor, né? Então a pressão do dólar, a pressão dos custos de produção sobre a mão de obra e tudo que complementa aí o custo de produção geral relacionado à pecuária. E fora isso, as soluções, né? Esse estreitamento de margem ele é histórico, ele vem acontecendo ao longo dos anos, de acordo aí com o crescimento populacional e as restrições, como eu falei, dos componentes naturais. E o que a gente tem que fazer para conseguir tecnologicamente evoluir e se adaptar a esse tipo de situação. Então, o interessante é que, apesar de a gente ter os recursos finitos, a gente consegue lidar com isso de uma maneira infinita, porque a tecnologia ela não tem um limite, um parâmetro. E a grande solução para isso é a gente se adaptar e produzir mais numa área menor, diluir os nossos custos fixos, diminuir o tempo do animal na propriedade e colocar um fluxo maior, um desfrute maior em pauta e como um objetivo principal. Frente a isso, a gente tem um grande desafio também, que é conseguir manejar a tecnologia que tem que ser aplicada. Então, o que mais tem por aí é consultor querendo te vender tecnologia e qual escolher, o que fazer primeiro. Então, muitas vezes você prepara o terreno, melhora os seus indicadores zootécnicos e gasta todo o seu orçamento antes de conseguir colocar mais cabeças no seu rebanho, ou seja, de complementar aquilo que você preparou com os índices zootécnicos, você não tem mais orçamento para colocar cabeças ali e aumentar a sua lotação por área. Então esse é um conflito que a gente vê acontecer muito correntemente. Então a escolha do consultor, a escolha da tecnologia e o entendimento do seu planejamento e seguir esse planejamento é uma das partes mais importantes. Nós temos aqui um mercado extremamente importante para a população, para a humanidade. Nós estamos alimentando as pessoas frente a um mundo que ainda comporta 1 bilhão de pessoas que passam fome. Então isso é muito sério. Então nós temos a terra, nós lidamos com um produto primário importantíssimo. Então as perspectivas são muito boas. A demanda, ao mesmo tempo em que as pessoas concorrem pelos recursos disponíveis, nós temos uma demanda crescente, ou seja, o nosso produto ele vai ser demandado. O grande desafio, a grande questão é como alocar os recursos da melhor maneira possível para conseguir atender essa demanda, sem que a gente seja obrigado a disponibilizar áreas para outras culturas ou sair da nossa atividade. Então, esse é o grande desafio, é a gente colocar mais produção numa área menor, manejar o risco financeiro, manejar o acesso a crédito, que hoje está ficando mais escasso. Então a gente tem um grande volume financeiro na mão, a gente precisa alocar ele de maneira responsável e eficiente. E o produtor ele tem que ser um grande gerenciador de tudo isso, ele tem que entender o que ele está colocando na propriedade. Então a responsabilidade dele é grande e é essencial para que a gente consiga contornar todos esses grandes desafios. Nós temos aí, repito, um grande rumo, uma grande perspectiva para o setor, mas os desafios não são pequenos. Então a busca por tecnologia, por conhecimento, por organização, por planejamento, ela vai ser cada vez mais importante. Lídia, aproveitando que tu falaste sobre economia, com o cenário atual agora do momento do Brasil, como tu vê o mercado da pecuária aqui e também para a exportação dos outros países? Bom, frente a uma economia cada vez mais complicada, uma crise econômica que fica sendo postergada, a resolução dessa crise está sendo postergada dia após dia por conta de uma crise também política, a gente se vê aí um pouquinho menos otimista em relação ao curto prazo, certo? Então, nesse quesito, a gente realmente tem um desafio muito grande nos próximos 2, 3 anos para cumprir, sem data ainda para terminar.
mas as perspectivas são muito positivas quando a gente olha para o longo prazo. Então a gente tem aí um cenário bastante interessante para os próximos anos, para trazer para o produtor, em termos de demanda internamente. No curto prazo a gente vai ter um excedente produtivo, isso é muito importante se considerar e lembrar, não vai ter muito respiro nesse curto prazo. E esse excedente produtivo, ele vai ter um desarranjar aí, um deslanchar na exportação. Então nós temos que trabalhar muito bem os nossos clientes internacionais, especialmente em um momento em que, além da crise, a crise econômica traz uma depreciação do nosso câmbio. E eu sei que a gente tem que comparar nossa moeda não só com o real, mas com as moedas dos nossos importadores, dos nossos compradores, dos nossos clientes. O Brasil teve a sua moeda mais depreciada do que a média dos nossos clientes. Então, isso significa que o poder de compra dele está elevado. Então, nós temos que trabalhar muito bem esse mercado internacional para que a gente consiga alocar esse excedente nas exportações. Hoje a gente exporta mais ou menos aí 17% da produção. Nós temos que crescer isso para mais ou menos 23, 25, tentar trabalhar melhor esses mercados nos próximos anos. E aí é uma questão de agregação de valor. Nós não podemos olhar simplesmente para o mercado interno. Nós temos que entender e imaginar quais são as exigências do mercado internacional para a gente conseguir pensar no cliente, entregar o que ele quer, trabalhar a nossa imagem, a imagem da nossa carne, para conseguir alcançar esse mercado que vai ajudar a enxugar o excedente que vai haver aqui dentro, internamente. Obrigada. Conversei com Lígia Pimentel, que é consultora, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.